Bom dia, família! Sejam bem-vindos a mais um devocional, mais uma semana começando. Feliz segunda para você aí. Espero que você esteja muito bem aonde você estiver, assistindo ao vivo ou depois gravado. Mas que bom ter a sua companhia comigo hoje. Nós estamos entrando agora no livro de Romanos, na carta de Paulo à igreja em Roma, aos romanos. E no capítulo 4, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos olhar um dos assuntos que mais confunde a cabeça dos brasileiros ainda. A nossa nação tem uma dificuldade em compreender o que Paulo está tentando falar aqui em Romanos capítulo 4, assim como os judeus tinham uma dificuldade em compreender o que Paulo estava falando aqui. Nós também temos uma dificuldade. Esse ponto que Paulo vai abordar no texto de hoje é um ponto que, particularmente para a mentalidade brasileira, a gente tem uma dificuldade com isso. Eu falo isso por ter pastoreado em outro país, onde esse não era o ponto principal, essa não era a dificuldade maior. Mas no Brasil, essa questão abordada por Paulo aqui é muito, muito difícil de compreender e de aceitar, assim como para o judeu era muito difícil compreender e aceitar o que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos olhar o argumento de Paulo, nós vamos ver que ele argumenta de forma muito clara e muito convincente que a nossa mentalidade precisa mudar e que a gente precisa repensar algumas coisas se nós vamos ter um relacionamento correto com Jesus, com a salvação, com o evangelho que Paulo estava pregando aqui para a turma em Roma. Só para você entender um pouquinho do contexto, para você entender por que Paulo está falando o que ele está falando. Nós falamos sobre isso no capítulo 1 de Romanos, mas basicamente o que acontece? Nós temos judeus e nós temos judeus convertidos ao cristianismo que estão em Roma. Então, judeus que ainda praticam o judaísmo e judeus que se converteram a Jesus estão em Roma. O imperador Cláudio expulsa todos os judeus, todos os que tinham descendência judaica, e durante 5 anos eles são expulsos de Roma e depois de um tempo eles podem voltar. Quando eles voltam para Roma, você tem judeus e judeus convertidos ao cristianismo, e você tem uma igreja que começa a se formar em Roma, mas que está muito dividida. Com alguns dizendo que não, tem que ser um bom judeu, você tem que se circuncidar, obedecer a lei de Moisés, fazer o negócio certinho como um judeu vivia e praticava a sua religião. E outros dizendo, não, cara, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus, não é mais necessário circuncidar, porque a circuncisão não é necessário para a salvação. O que é necessário para a salvação é fé em Jesus Cristo. E você tem uma igreja e um grupo de judeus ali divididos. Você tem pessoas divididas em cima de exatamente o que eu preciso fazer para ser salvo. E o que o apóstolo Paulo vai argumentar, já vem argumentando desde o capítulo 3, é que ninguém é justificado por cumprir uma lei. Ninguém pode se declarar justo diante de Deus porque foi tão preciso e tão perfeito no cumprimento da lei que Deus vai ter que dar o braço a torcer e falar, não, esse cara é bom mesmo, esse cara é bom. Né? A gente não consegue chegar nesse nível. Por mais que a gente busque acertar, e devemos buscar, por mais que nós busquemos adaptar a nossa vida à lei moral de Deus, e devemos fazer isso, salvação é pela graça. Seja para judeu, seja para gentio, e não tem ninguém que pode dizer, não, eu não precisei da graça de Deus, eu fui bom mesmo, eu fui o cara, olha, pensa num cara correto e exemplar, sou eu. Não tem ninguém que pode dizer isso. Nós podemos ser mais ou menos exemplares, mais ou menos morais, mais ou menos caridosos, mas não é a minha moralidade, nem a minha caridade, nem o meu exemplo que me salva. A salvação, ela é somente pela graça de Deus. E Paulo vai falar, cara, não tem ninguém que pode se vangloriar. Vangloriar de bater no peito e falar, não, eu fiz por merecer. Não tem ninguém que pode fazer isso. Então, no capítulo 3, ele fala um pouquinho sobre, não é por ser gentil
gentil, né? Não gentil no sentido de gentileza, mas gentil. Não é por ser gentil que você não pode ser salvo, não é por guardar a lei que você vai ser salvo. A salvação é somente pela fé e não por obras. Nós vamos ver que as obras têm um lugar, e um lugar importante, mas não para a salvação. E ele vai argumentar isso. Eu quero pegar um pouquinho aqui de um rabinho ali do capítulo 3, só para a gente poder construir juntos o nosso entendimento do que Paulo está falando aqui. Vamos para o capítulo 3, versículos 27 a 31. Capítulo 3, versículos 27 a 31, para a gente ver um pouquinho do argumento de Paulo, só para a gente pegar o fio da meada aqui, a gente não pegar o bonde andando. Olha o que ele diz aqui. Versículo 3, versículo 27, capítulo 3, versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória ou de orgulho pessoal, né? É excluído. Ou seja, não tem motivo de orgulho, de bater no peito e dizer que eu fiz. Baseado em que princípio? No princípio da obediência da lei? Não, mas do princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Isso não quer dizer que você não deva obedecer à lei. Isso não quer dizer que não seja importante você ser transformado cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Mas está dizendo, cara, não é isso que me salva. A salvação ela vem pela fé na obra perfeita de Jesus. Quem fez a obra perfeita foi Jesus. E essa obra, então, uma vez aplicada à minha vida, me traz salvação. Então, vamos ler de novo aqui o versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele é também Deus, não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, marca, né, do judeu, né, que era parte da lei dos judeus se circuncidar, os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, quer dizer que então, porque eu tenho fé em Jesus, eu sou salvo pela fé, a lei não importa, meu comportamento não importa, minha moralidade não importa, minha caridade não importa. Não importa ainda. Só que a gente confirma a lei. A gente não ignora a lei, a gente diz, não, cara, isso é importante, isso é realmente relevante, mas não para minha salvação, porque não há motivo em mim que me faz digno de salvação. E nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento de fé e obras um pouco mais à frente. E aí Paulo vai direto na raiz, no capítulo 4, do versículos 1 a 3. Vamos olhar juntos, que é a continuação aqui, tá? Se você não sabia disso, ou se você já sabia, quero te lembrar que divisões de capítulos, como você vê aqui, não são originários na Bíblia, tá? Nós inserimos isso depois, nós que eu falo, estudiosos e escribas, inseriram isso depois para facilitar, para eu poder falar, hoje nós estamos em Romanos capítulo 4. Tá? Essas divisões não existiam na carta original de Paulo. Então, nós estamos continuando a sequência do argumento dele aqui. Portanto, olha só, portanto o que? Ele está conectando o capítulo 4 com o capítulo 3. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, pelo que ele fez, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? A Escritura diz, e ele está aqui, puxando aqui de Gênesis capítulo 15, versículo 6, tá? Ele tá vendo que está em aspas? Ele está literalmente pegando Gênesis capítulo 15, versículo 6 e está citando aqui. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus e isso, o quê? A sua fé em Deus lhe foi creditado como justiça. A palavra creditado aqui, está até anotado aqui na minha Bíblia, literalmente significa que foi depositado na sua conta por Deus como um crédito, ok? Então o que Paulo está fazendo aqui? Ele está indo para Abraão, o pai da fé. Abraão, o cara que é o exemplo do judeu, do judaísmo, ele está indo, cara, na raiz, sabe? Está indo no cara que é o cara, no povo judeu, está dizendo, cara, Abraão foi creditado como justo não por sua obediência da lei, mas pela sua fé em Deus. Tá lendo para eles, tá lembrando eles do que diz Gênesis capítulo 15, versículo 6. E ele vai direto na raiz. Cara, nem Abraão, o pai da fé, nem Abraão, o cara que é o precursor
né, do povo judeu, que é o, digamos assim, o antepassado, né, o genitor, vamos dizer assim, do povo judeu, o cara que caminhou pela terra de Canaã muito antes do povo conquistar a terra de Canaã com Josué, o cara que foi lá e Deus falou para ele, cara, essa terra aqui vai ser dada aos seus descendentes, né? Cara, Abraão é o precursor de tudo. Esse precursor de tudo também foi creditado para ele a justiça pela fé em Deus. Então, desde os primórdios, desde o começo, é a fé que salva, é a fé que justifica. E é isso que Paulo está argumentando com eles aqui. Paulo vai direto na raiz, vamos direto para Abraão, né? Na raiz. E ele vai dar um contra-argumento aqui também, no versículo 6 ao versículo 8. Vamos dar uma olhadinha aqui, versículo 6 a 8, ele diz assim. Davi diz a mesma coisa. Agora ele vai para o rei mais amado e famoso do povo de Israel. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Aí ele vai citar aqui Davi em Salmo 32, versículos 1 e 2, que ele diz o seguinte: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que ele está falando aqui? Ele está usando Davi como um exemplo e está falando, cara, assim como Abraão creu pela fé, da mesma forma, aqui Davi está dizendo, cara, que tem um tipo de pessoa que o Senhor não atribui culpa, que os pecados são apagados. Cara, Davi está pegando dois heróis do povo judeu e colocando eles como exemplo de que eles entendiam que existia uma graça de Deus que salva, uma graça que livra da condenação do pecado, que não tem a ver com obras. Tanto é que Davi diz aqui, olha só, cujos pecados são apagados, aquele quem o Senhor não atribui culpa. Tem a culpa, mas Deus decide não atribuir, né, pela graça dele. Então, note que Davi não está dizendo, feliz é aquele que paga os seus pecados, feliz é aquele que faz promessa, feliz é aquele que faz boas obras, feliz é aquele que... Cara, não, feliz é aquele que Deus não atribui culpa. Tem culpa, mas Deus não atribui. O que é isso? Justificação mediante a graça de Deus. E aí ele vai explicar para os seus leitores, né, para os romanos, mas para nós também, ele vai dizer assim, cara, como que pode isso? Como que pode alguém ser justificado diante de Deus sem ele ter feito nada necessariamente? Olha aqui o que ele vai dizer no versículo 9 a 12. Olha aqui comigo. Romanos 4, 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Lembra que ele está escrevendo para uma igreja dividida entre os circuncisos, judeus, e os incircuncisos, que eram gregos, não circuncidados, gregos convertidos ao judaísmo, ao cristianismo, tá? Então tinha judeus convertidos e tinha gregos ou gentios convertidos. O judeu de nascença já era circuncidado e o gentio não era circuncidado. E aí ele vai falar, cara, é a circuncisão que me salva? É a obediência a todas as práticas judaicas que me salva ou é algo no meu coração? A gente poderia dizer hoje, né, sobre outras coisas externas, né? A pessoa discute hoje, ainda se discute hoje no nosso Brasil de hoje, a roupa que pode usar, se não pode usar, né? Várias coisas externas. E Paulo vai argumentar que, cara, não é sobre coisas externas, é sobre algo interno, é algo aqui no coração. Olha o que ele continua argumentando no versículo 9. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Aí Paulo vai dizer o seguinte, não foi depois, mas antes. Ou seja, Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, isso aconteceu antes de Abraão se circuncidar. Abraão se circuncida depois, cronologicamente na história, é depois que isso acontece. Então, o que Paulo está argumentando aqui? Cara, o cara que é o cara, Abraão, que é o genitor de toda essa nação, de todo esse movimento de Deus, né, os filhos de Abraão, cara, esse cara teve um crédito depositado na conta dele por Deus, por causa da sua fé, antes dele ser circuncidado. Ou seja, a salvação não tem a ver, a justificação diante de Deus não tem a ver com a circuncisão.
Porque senão o versículo não diria que ele foi creditado fé antes de ser circuncidado. Diria, não, ele foi circuncidado, daí então ele foi aceito por Deus. Não, ele já foi aceito por Deus antes. Paulo está dizendo, cara, foi muito antes dele ter sido circuncidado fisicamente que Deus falou que ele já tinha sido creditado fé. Assim, versículo 11, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé. A circuncisão foi só um sinal, não foi o que deu a ele a salvação, mas foi um sinal da justiça que ele tinha recebido pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Versículo 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, cara, Abraão, ele creu primeiro, essa fé de Abraão foi creditado para ele como justiça e depois ele foi circuncidado como um sinal de uma aliança que ele tinha com Deus. Show de bola, sem problema, esse sinal não é um problema, mas não é o sinal que o salva. Não é o sinal, a obediência a essas regras judaicas que o salva. Quer ver um exemplo bem prático para a gente tirar da teoria e da prática? Olha aqui essa aliança que está no meu dedo, está vendo aqui? Eu uso uma aliança, né, há quase 25 anos com a Júlia. Seria bem análogo a gente falar do seguinte, cara, não é essa aliança que me faz casado, tá? Olha só, vou tirar a minha aliança aqui, né? Ó, tirei minha aliança do meu dedo, né? Tá aqui minha aliança. Eu deixei de ser casado com a Júlia porque eu tirei a aliança? Não deixei de ser. Porque essa aliança aqui, ela é só um sinal de que um dia eu me casei com a minha esposa, com a Júlia. Não é ela que me faz ser casado. Ela é só um sinal de que eu casei. E eu uso com alegria e, né, tanto uso que é até difícil de tirar. Uso ela com alegria e está aqui na minha mão, maravilha, né? Mas não é essa aliança que me faz casado. Eu sou casado porque eu fiz um voto diante de Deus e diante de testemunhas de amar essa mulher pelo resto da vida dela, por, né, doença, enfermidade, saúde, né, e tudo mais. Então, o que Paulo está dizendo aqui, cara, não é a circuncisão que me salva. A circuncisão foi um sinal de que ele já tinha sido salvo. Isso aqui não é o que me faz casado, isso aqui é um sinal de que um dia eu me casei. E Paulo está tentando separar aqui regras religiosas de fé. E qual que é o problema hoje no Brasil, queridos? A gente ainda acha que Deus nos ama menos porque a gente não foi para a igreja. A gente ainda acha que Deus nos ama menos porque a gente ora menos do que o outro cara. E você pode agradar a Deus mais ou menos a partir da sua obediência ou desobediência, a partir da sua entrega ou falta de entrega. Você pode agradar a Deus mais ou menos, mas você não deixa de ser amado por Deus por causa disso. Você entende que com os meus filhos, por exemplo, né? Meus filhos podem me agradar mais ou menos, baseado no comportamento deles. Agradar. Agora, amar, eu nunca vou deixar de amar meus filhos. O amor de um pai pelo seu filho é um amor incondicional. Agora, você pode agradar mais, você pode, né? Tudo isso. A gente deve buscar agradar a Deus e amar a Deus e viver para Deus e tudo isso, mas não para ser aceito por Deus, mas porque eu sou aceito por Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos descascar isso. Mas o que Paulo está tentando fazer aqui? Está tentando unir a igreja. Porque tinha judeus convertidos ao cristianismo que eram circuncidados e que seguiam ainda algumas regras judaicas, que não aceitavam os gentios, que não eram circuncidados e não seguiam as regras judaicas porque não fazia parte da cosmovisão deles. E os judeus falavam, você não é salvo, você não pode ser salvo se você não se circuncidar, se você deixar de comer um determinado tipo de comida, se você não se vestir de um certo jeito e falar de um certo jeito, você não pode ser salvo. E Paulo está dizendo, cara, salvação é pela graça mediante a fé, não tem a ver com o meu comportamento. Paulo está tentando unir essa igreja de circuncisos e incircuncisos, mas tem também uma lição enorme para nós aqui, que Abraão não foi justificado pela lei, mas pela fé. E da mesma forma, deixa eu te dizer, nós não somos justificados pela lei, mas também pela fé. Nós não somos justificados pela lei,
mas pela fé. Nós não agimos da forma correta, a gente não muda a nossa vida, o nosso comportamento, a gente não segue os princípios bíblicos para sermos justificados. Presta atenção, nós não seguimos princípios bíblicos para sermos justificados, porque isso seria um amor condicional. Se você obedecer, você será justificado. Se você desobedecer, você não será justificado. Nós obedecemos e nós agimos conforme os princípios de Deus por sermos justificados. Por já sermos justificados. É um amor incondicional. Deus me amou, Deus enviou o seu Filho, Deus me salvou pela sua graça e agora eu procuro viver a minha vida de acordo com os princípios daquele que me amou e já me salvou. E sim, a nossa vida deve ter um comportamento diferente. Claro, Tiago vai dizer depois, né, irmão de Jesus, vai dizer algumas coisas muito sérias a respeito disso. Que se a sua fé, ela não tem obras, a sua fé... Cara, você diz que acredita em Jesus, mas não mudou tua vida. Então você não encontrou Jesus ainda. Porque, cara, quando Jesus entra no teu coração, entra na tua vida, no centro da tua vida, ele te muda. Não tem como isso não acontecer. Mas não são as minhas mudanças que me salvam. É a graça de Deus que me salva e que executa em mim as mudanças. E isso é muito, muito importante de a gente compreender. Por quê? Porque ainda hoje no Brasil a gente vive debaixo de uma cultura de merecimento, né? De ter que fazer por merecer para ser salvo e de regras, eu preciso cumprir as regras. Quais são as regras? O que eu preciso fazer para Deus me atender? E o que Deus deseja não é tanto que você siga regras perfeitamente, porque Ele sabe muito bem que nós não conseguimos seguir perfeitamente, mas que você entre num relacionamento com Ele. E nesse relacionamento ele vai te mudar, claro que ele vai te mudar. Mas não é você tentando agir de uma certa forma para tentar ser aceito por Deus. Porque o que acontece normalmente, né, com a religião? A gente quer enfiar o pé na jaca, o nosso coração está distante de Deus, nós queremos fazer tudo de errado, mas a gente não faz por medo de ir para o inferno. Mas o meu coração quer enfiar o pé na jaca. Eu estou nem aí. Só não estou fazendo porque eu estou me segurando aqui para ver se Deus me aceita. Mas o meu coração não foi transformado. Diferente de quando Jesus entra no meu coração e aí ele vai transformando os desejos do meu coração. E aí eu paro de fazer determinadas coisas e começo a fazer determinadas coisas, mas não porque ninguém está me vigiando, ninguém está me cobrando, ninguém está dizendo, se você não obedecer, não. É porque o meu coração agora, que estava na escuridão, raiou sobre ele a luz de Deus. É porque o meu coração, que antes queria enfiar o pé na jaca, agora eu quero obedecer, eu quero conhecer, eu quero servir, eu quero repriorizar a minha vida, porque, como a gente canta, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, está reconfigurando a minha vida. É totalmente diferente. E, cara, quem já experimentou isso, vocês que estão aqui que já experimentaram, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. De você mudar a sua vida, as pessoas até ficarem preocupadas ao seu redor. Né? Olha, mas você está mudando muita coisa, porque afinal de contas, não é assim. Você fala, cara, eu não estou mudando porque ninguém está me falando para mudar, eu estou mudando porque eu quero mudar. Porque aqui dentro alguma coisa mudou e eu quero ser diferente, eu quero agir diferente. E essa é a diferença que a gente até falou ontem, né, nos cultos, entre religião e relacionamento. A religião, ela tenta impor uma mudança de comportamento de fora para dentro. Faz assim, 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 isso aqui não pode, isso aqui não agrada a Deus, né? E a gente tenta se moldar baseado numa força externa que tenta controlar o meu comportamento. O relacionamento é quando eu entendo que, cara, Deus me amou muito antes de eu amar Ele. Que Deus não somente falou da boca para fora que Ele me amou, mas Ele enviou o seu Filho. Ele me criou com um propósito para servir Ele. E que, poxa vida, apesar de mim mesmo, Deus me amou, sabe? E isso vai mudando, vai constrangendo meu coração. Eu vou mudando porque eu quero mudar, não porque ninguém está me forçando a mudar. Você sabe, uma mudança forçada ela tem prazo de validade.
Uma mudança forçada tem prazo de validade, ela não muda, ela não muda a gente a longo prazo, ela dura aí 1 mês, 2 meses. Mas quando o meu coração é mudado, eu levo isso para a minha vida. E isso é poderoso demais. Olha a promessa que está no final do capítulo 4, é uma promessa para mim e para você também. Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25. Olha aqui, que precioso o que diz o texto aqui. Olha só. As palavras lhe foi creditado, aqui do versículo 3, que na verdade cita Gênesis 15, 6, as palavras lhe foi creditado, falando de Abraão, que foi creditado como justiça, a fé dele, não foram escritas apenas para ele, não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Cara, essas palavras de que vai ser feito um depósito na nossa conta por Deus, um crédito que vem na nossa conta por Deus por causa da nossa fé em Jesus. Cara, essas palavras foram escritas para nós também, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Querido, o que me justifica? A obra completa e perfeita de Jesus. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós devemos, e devemos mesmo, porque somos injustos. Somos pecadores injustos, mas esse preço já foi pago e ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Eu sou justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez. E aí eu busco sim ser parecido com Jesus e fazer coisas boas, mas não para ser justificado. Eu já estou justificado pela obra perfeita de Jesus. Quando você compreende essa mudança, isso muda tudo no seu relacionamento com Deus. Se é por obras, eu fiz por merecer. Se é por obras, presta atenção. Se é por obras, Jesus não precisava morrer. Ué, se é por obras, então por que Deus enviou seu filho para morrer numa cruz se as minhas obras seriam suficientes para me justificar? Se é por obras, Jesus não precisaria ter pago um preço. Se ainda é por obras, então o preço que Jesus pagou não foi completo. Então Jesus pagou um preço lá, mas ficou um saldinho lá para eu pagar, que eu ainda tenho que ralar para fazer, por merecer para Deus me amar. Não, querido. A obra de Jesus foi perfeita e foi completa. Vamos ler de novo? Olha aqui. As palavras lhe foi creditado, ditas a Abraão, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós, eu e você que estamos assistindo hoje aqui o devocional, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus. Por quê? Porque é pela fé, e nós ainda cremos, nós cremos em Jesus, é a mesma coisa. Justiça sendo creditada pela fé, nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. O perdão dos meus pecados é por Jesus, a minha justificação diante de Deus também é por Jesus. E nós vamos ver nos próximos capítulos, capítulo 5, que a gente pode ter paz e alegria por causa da obra completa de Jesus. Você pode viver em paz, você pode viver alegre, porque a obra de Jesus foi perfeita e foi completa. E sim, nós devemos viver uma vida moral e correta e exemplar, mas não para tentar ver se Deus me aceita. Deus já te aceitou em Cristo Jesus, se você já depositou sua fé nele. Mas porque nós fomos transformados por uma graça que nos serve de combustível para nós vivermos para Jesus. Então, comportamento importa para agradar a Deus, para você se manter nesse caminho, para você ficar firme no caminho de Deus. Mas a salvação, ela é mérito somente de Deus. Por isso Paulo diz que não há quem possa se vangloriar. É o que ele diz no capítulo 3, versículo 27. Onde está então o motivo de vanglória? Está excluído, porque não tem a ver com o meu comportamento nem com o seu. É tudo pela graça de Deus. Queridos, esse é o cerne do Evangelho de Jesus.
Isso é o cerne do evangelho. Lembra que a palavra evangelho é boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que nada que eu e você viéssemos a fazer nos faria merecedores do perdão de Deus. Mas Deus faz em Jesus aquilo que nós precisávamos para sermos justificados diante de Deus. Isso é boa notícia, não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o que Jesus fez. E a obra de Jesus, assim como tudo que ele fez, foi perfeito. Eu não sei como é que está o seu começo de semana ou a sua perspectiva sobre o seu dia aí, mas deixa eu te falar. Só isso aqui que nós estamos conversando é motivo suficiente para você se alegrar e para você começar essa semana com muita alegria, com muito ânimo, dizendo, cara, eu sou justificado diante de Deus pela obra completa de Jesus que me amou. Glória a Deus por isso. E que isso possa ser motivo de grande alegria para nós e motivo de desfazer confusões aí na sua cabeça, na minha cabeça, a respeito da nossa fé e do que nos faz merecedores da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas hoje, louvando o Senhor por aquilo que nós temos em Cristo Jesus. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor providenciou para nós aquele que é o caminho, a verdade e a vida, sem qual ninguém chegará ao Pai. Obrigado, Jesus, por nos amar, obrigado, Jesus, por sua obra perfeita. Faz-nos compreender a profundidade daquilo que nós recebemos em Ti. Obrigado, porque a promessa está ali para nós, em Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25, que essa justiça que foi creditada a Abraão também é creditada a nós, por crermos em Jesus como único e suficiente Salvador. Te amamos, Deus, entregamos a Ti o nosso dia hoje, pedimos Tua presença sobre nós e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vejo vocês amanhã para a continuação dessa história. Grande abraço e um ótimo dia. Tchau, tchau.